Bem-vinda, bem-vindo, cara expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa sexta-feira da Paixão, dia 2 de abril de 2021. Eu sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, capital da Suíça. Mas, é porque é isso. Quer dizer, se a gente fala partido, a gente assume que eles se converteram completamente à política, e não que eles estão fazendo um processo de conversão da política à lógica da guerra. Mas, enfim, vamos deixar, em princípio, de maneira para que seja legível para todo mundo a ideia de partido militar. A ascensão deles coincide com a quebra dos setores que seriam setores que financiariam eles próprios. Então, tem alguma coisa de muito suicida nesse projeto que, enfim, não entra na nossa cabeça de quem está vendo de fora. Então, assim, quando a gente olha esse caso, por exemplo, que vocês falaram de São José dos Campos, o que a gente está vendo desde o governo Temer, senão o desmantelamento de São José dos Campos e das cadeias que estavam sendo formadas lá, para sujeito que estava trabalhando numa coisa bem estruturada, tentar fazer uma startup do zero agora. Então, tem alguma coisa muito errada nesse panorama todo. Ele falou da Codessa ali, né? O xodó, porque uma das coisas que encharcava as redes sociais sobre o sucesso da América do Sul sempre foi o Chile. Mas nunca se colocou assim para debate. Quando eu colocava para debate, tem várias questões, né, vários mitos que eram colocados. Uma dos mitos era o Chile. Não, mas o Chile é neoliberal e ele deu certo e a Argentina deu errado. O duplo, né? Um deu certo e o outro deu errado. Então, vamos na cópia do certo. Eles não colocam 30%, né, do PIB industrial, 30% do PIB chileno, né? Ele é industrial. Por incrível que pareça, é uma expressão grande, né, para um país, né, que parece pouco industrial. Desse metade é da Codessa, e é estatal. Ou seja, na realidade, entendeu? A participação da Codessa, da empresa de cobre, que é estatal, né, na realidade, um capital privado bem gerenciado, com, né, uma direção competente, tá? Tem uma participação maior do que a Petrobras no nosso PIB. E ontem mesmo, né, você viu Lula falando dos horrores da Petrobras, que ela tem uma participação muito grande, não sei o que, coisa e tal, e a gente vê esse desmonte todo. Bom, agora, eu falando como engenheiro, engenheiro químico, não tem como uma indústria petroquímica, o grande arranjo petroquímico, tá? Ele só consegue sobreviver na escala. Economia de escala. Essa economia de escala permite, no final dela, criar economias de escopos. Porque você vender petróleo, você só vende uma coisa, o petróleo daquele grade. Você tem a cadeia toda, você vende o serviço de energia. É totalmente distinto. Eu não estou falando que vai vender gasolina, vai vender o serviço de energia. Né? E isso que, de certa forma, abandonamos. Né? E aí, quando falo que tem que ter um eixo, o eixo é realmente, tá, o Estado. Aí eu defendo a educação politécnica também, que, de certa forma, né, o Brasil teve grandes projetos, né, participo do Instituto Federal, mas a gente vê também um certo academic drift, né? A gente, não vamos criar o curso de tecnólogo, não vamos criar técnico, o negócio é ter bacharelados, e isso tudo complica, porque grande parte desses complexos, os dois complexos que o Marcelo indicou, foi justamente, né, de toda uma cadeia, né? Então, você acha que os colégios agrícolas não tiveram importância nenhuma no desenvolvimento das espécies, né, das variedades todas? Que tudo foi base de experimento, e não foi doutor que plantava a sementinha para testar, eram os técnicos lá dos agriculinos, entendeu? A mesma coisa do ITA. O ITA se constituiu, tá? Se você olhar, por exemplo, a produção acadêmica do ITA, ela é pequena, mas o fato, entendeu, de você ter uma força aérea que se preocupava com uma indústria aeronáutica e que investia nessa indústria aeronáutica, e não tem como criar a indústria aeronáutica
que é civil e militar, porque é dos projetos e da inovação da indústria militar que você sustenta, né, a indústria civil, porque os projetos são de longa duração. Então, para você sustentar, você tem que pagar o salário do camarada que vai trabalhar, né, num projeto de longo tempo. E durante o projeto, você não está vendo retorno. Perfeito. Olha e grandes só, complexidades também. vou trazer aqui uma contribuição da rede, né? Como eu falei, temos pessoas aí de amplos espectros ideológicos nos assistindo, que passaram por posições importantes de Estado, ou de governo, aí está num híbrido, ou até de economia mista, no caso, né? Um antigo quadro da Petrobras, reconhecidamente nacionalista, tá ouvindo com muita atenção você, Heraldo, falou o seguinte, ó: a entrada dessa bandidagem já tem um valor, né, uma carga valorativa de gerencialismo, foi a arma capitalista, financista para dominar não apenas as Forças Armadas. As empresas estratégicas, como a minha Petrobras, também passaram a ser comandadas por gestores externos e seus dogmas. A gestão defendeu que os dados geológicos e tecnológicos, a própria Petrobras, que fez toda a investigação geológica e a parte principal do seu inventário, digamos assim, a própria administração defendia que os dados geológicos e tecnológicos deveriam ser divididos com todo o setor, com as multinacionais lá, inclusive ambos sob gestão da ANP. Aí eu quero lembrar alguém que tragicamente faleceu por conta do Covid, né, o ex-deputado Haroldo Lima, que foi diretor-geral da ANP, foi na gestão do comunista Haroldo Lima que os dados geológicos do Brasil foram entregues para a administração da Halliburton, lá do Dick Cheney, né? Pra você ver que loucura que é o Brasil. E aí conclui o seguinte, ó: a área de desenvolvimento experimental de engenharia que a Petrobras tinha em São José dos Campos, para dar mais um exemplo aí concreto, foi fechada e os seus empregados distribuídos. E por falar essas coisas inconvenientes, que a gente continua aqui no YouTube dizendo que a gente está sem nenhuma visualização até o momento, apesar de estar passando de 2.000 pessoas de cabo a rabo. Então eu peço que você, mais uma vez, diga aí no chat ou no replay que você existe sim. Piero. Não, eu só queria voltar agora, então, para o tema de entender qual é esse projeto aí que a turma que está enfim, que chegou ao poder agora tem na cabeça. Vamos passar então para o Marcelo, e eu Marcelo, acho que uma boa maneira concreta de a gente iniciar esse debate, talvez, seja com aquela comparação, a desconstrução que você fez, Marcelo, sobre a entrevista, né, os dados, supostamente dados que o próximo comandante do Exército deu na entrevista, na célebre entrevista para o Correio Brasileiro, que o catapultou, de um jeito ou de outro, para o comando do Exército. Muito bem. Vocês estavam tocando em temas muito importantes, são temas de natureza econômica, de natureza política, com viés histórico. Isso é muito relevante, importante, mas onde estão os generais políticos para discuti-los? Onde eu quero chegar? Durante esses 30 anos, entre 85 e 2015, e eu coloco 2015 porque quando saiu um comandante do Exército que era engenheiro militar, como Heraldo, o general Enzo, muito discreto, e assumiu um comandante do Exército operacional, digamos assim, e muito focado no gerencialismo, digamos. Então, nesses 30 anos, aquela muralha que passou a separar política, forças armadas, militares e governo, nos colocou do lado certo, onde nós tentamos melhorar a nossa capacidade profissional para nos tornarmos mais aptos a cumprir a nossa missão constitucional. E, de fato, ao longo dos meus 30 anos de carreira dentro do Exército, de 88 como oficial até 2018, não se discutia política no quartel. Esses atores que nós vemos hoje, vista a Casa Civil, negociação de governo com o parlamento, presidente de estatal, eu não sei qual é o pensamento deles, porque não era um tema, não era um dado do problema. Nós estávamos tentando reprofissionalizar-nos, né? Não se discutia política. E aí eu observo os debates, tanto dos generais que estão no poder, como aqueles que saíram em 2019, 2020, que hoje estão em pauta na imprensa. Eu não consigo ver nenhuma substância. A gente está tentando abordar aqui assuntos que são importantes para o país, etc., já que os militares estão na política e comandam politicamente o governo. Eu não consigo entender se eles são liberais, se são ultraliberais, se são nacional-desenvolvimentistas nos moldes do que já houve nos anos 50, movimento de militares junto com a sociedade civil e acadêmica,
com apoio até, e algum apoio estrangeiro, não do governo americano, mas algum apoio estrangeiro, criou a Petrobras, né? O polo de São José dos Campos também. Então, eu não sei o que eles são. A sociedade precisa saber. Eles precisam disputar eleições, então, como candidatos, se eles querem, se eles são políticos, apresentem os seus projetos. Ser anticorrupção, eu também sou. Ser pela família, eu também sou. Eu sou pela família. Eu sou patriota. Eu também sou patriota. Todo brasileiro é patriota. Mas o que é que se pensa de Brasil? Eu não sei. Piero, Rômulo, Heraldo, eu não sei dizer o que é que eles pensam. Se apresentem. Eu assisto às lives do General Santos Cruz, por exemplo, aí o que eu encontro ali é uma crítica a Bolsonaro que o rapaz do posto de gasolina faz também. Isso aí, qualquer brasileiro hoje não tem mais nem Bolsonaro como um alvo de oposição política, é um alvo até de oposição, vou dizer sim, ética, moral, né, de indignação. É o que ele faz, por exemplo, o General Santos Cruz. Civilizatória. É uma posição civilizatória. Eu sei responder o que eu penso. E eu penso e reafirmo que o grande papel que as Forças Armadas têm a cumprir com a sociedade, né, politicamente até como ação governamental, é pesquisa em ciência e tecnologia na área de defesa. Em parceria com o capital privado, sim. Em parceria com o capital privado internacional, já que o capital privado nacional é mais imediatista, né? Sim, também. Mas eu, sinceramente, não sei te responder, Pedro, porque é o projeto de poder. Por isso que, às vezes, eu acho que não há projeto algum. Há o poder pelo poder, o cargo pelo cargo. Quando eu vejo o Macrax falando de escola agrícola, que foi tão importante para a formação da nossa cultura agropecuária, do agronegócio, eu vejo o emprego de militares, 18, um oficial, 15 sargentos, mais, acho que são 3 oficiais, 15 sargentos, numa escola pública, para ser bedel, para ensinar o garoto a cantar o hino nacional, a se alinhar, a cortar o cabelo, ver se a menina não está com as unhas pintadas de vermelho, púrpura, tem que ser um vermelho. Não é esse o papel que o militar da reserva da ativa tem que fazer com a sociedade. O ensino público brasileiro estava evoluindo, né? Estava evoluindo. Esse é outro mito, que está muito ruim. Estratégico, na área de defesa, na área que importa para a nossa missão. Eu quero ver esse muro de novo reerguido. Esse muro está comprometido. Nós passamos para o outro lado. Nós viramos alvo até de oposição política legítima de um brasileiro que seja contra o modelo econômico do governo. Como o governo é militar, ele pode, por um efeito de halo, por um efeito qualquer, passar essa oposição para as próprias Forças Armadas. E eu fico imaginando... Marcelo, pois não. Só queria fazer... Esse foi talvez um dos maiores motivos para eu ser expulso de todos os grupos de WhatsApp de militares. A questão da educação. Aí, quando fala que a educação está um lixo, que o PT acabou com a educação, eu tento ser objetivo. Eu posso dizer que a educação não melhorou como poderia melhorar. Mas hoje nós temos políticas educacionais. Então, a gente tem... Hoje não, né? Hoje não. Não, hoje não. Mas nós tínhamos lá os indicadores. Aí, quando eu colocava os indicadores desde 2002, se não me engano, né, do ENAP, não sei o que, coisa que vinha aumentando um incremento pequeno, o pessoal não queria acreditar, virava o gráfico de cabeça para baixo, e para dizer que estava diminuindo. Aí pegava aquelas notícias que somos o último lugar, conforme, né, o Klaus, como é que é os índices lá os índices do Porter lá de índice de capital humano, tudo bem, ali tem, de certa forma, várias rankings da qual, como o empresariado enxerga, por exemplo, a educação brasileira. E naquele lá a gente estava em último, mas nos dados objetivos não. Agora, quando você coloca também a produção acadêmica das universidades com alguma bibliometria séria, como, por exemplo, a SC Imago, nós estamos muito bem. Tanto é que, há pouco tempo, eu postei que nós éramos 11º em imunologia, ali atrás da Índia. Será que o país que é 11º está na frente da Suíça, na frente da Suécia? Tem ali países como Alemanha, Índia,
né, China, Estados Unidos na nossa frente, não teria condições de, numa política governamental, desenvolver uma vacina? Lógico, né? Tanto é que está provado que temos, né? Então, isso também se criou na cabeça do militar que o nosso sistema de ensino militar vai salvar a educação no Brasil. É isso que está no grande projeto das escolas cívicos militares. Porque na cabeça é o seguinte, só ensina comunismo nas escolas. Eu não consigo, entendeu? Eu sou professor de pesquisa operacional, ensinar programação linear, fazer o aluno, né, pensar abstratamente. Eu não consigo saber como é que Marx tem a ver comigo. E na minha disciplina de gestão de transporte, eu só falo de capitalismo, né, de como é que nasceu, como é que surgiu o capitalismo português, como é que depois, né, foi superado pelo holandês, como é que, de certa forma, foi turbinado, né, pelo inglês. E onde é que está o comunismo nisso, meu Deus? O Heraldo, no seu campo, talvez não tenha chegado ainda, mas na história da arte, sim, porque o pessoal tem um módulo lá sobre cubismo, aí é problema. Olha só, tirada a piada sem graça, eu queria dizer o seguinte, o Marcelo anotou, eu também tenho curiosidade de saber como enxerga a inviabilização da autonomia econômica para frente do Brasil, o Santos Cruz, o General Heleno, o Vilas Boas, que fez um discurso, gente, que eu podia escrever totalmente no Senado, e por isso até eu hesitei em compreender o papel dele, eu demorei a compreender o papel completo, ele fez um discurso maravilhoso, ele falou, não há alternativa ao Brasil, a não ser virar uma potência, porque não tem com esse modelo reprimarizante, dar de sustento digno a 200 milhões de almas. Eu falei, mas cara, é isso aí e tal, não sei o quê. Pois é, esse pessoal, quando vê o desmonte total, São José dos Campos e tal, eles vibram internamente, ou uma lágrima desce, mas eles não podem fazer diferente disso. Vocês sabem que a gente defende, né, aquela tese da dossiecracia transnacional. O pessoal, por esqueletos no armário, até a gente falou aqui do Haiti, tem a questão dos parentes com representação comercial do complexo industrial militar estadunidense e israelense ganhando junto. Mas olha isso era antes. Agora que eles estão, né, gerindo e executando orçamentos de contratações, são os novos esqueletos no armário, então uma bola de neve. E aí esse pessoal, como que eles vão, então, Marcelo, como você defende, que o muro volte, como que eles vão abdicar agora do controle do sistema judicial e tal, se as próprias famílias deles agora podem ser alvo, se eles perderem completamente o controle da mão? Então, está se gerando uma situação que não tem volta. Infelizmente, eu não sei como a gente vai fazer isso. Mas eu queria mostrar até o meu convencimento de que alguns deles internamente estão aí pendurados com os gringos, mas sofrem internamente. Um interlocutor dos generais do GSI, que às vezes passa recados aqui pra gente, foi a única pessoa, Piero sabe quem é, a única pessoa que quando eu publiquei sem nenhuma pretensão um poeminha lá no dia 2, foi quando? 13 de fevereiro de 2020, quando estava ali quase a ser fechada a entrega da Embraer, que não foi daquela vez, a gente tem que entender por quê, talvez porque não entrou a parte aí da defesa, ou não a contento e tal, vamos ver se para frente não vai, mas eu fiz uma publicação aqui provocativa, né, como é o meu jeito, lá com a versão do hino nacional da Fafá de Belém, que alguns consideravam heresia e tal, eu, para chamar, botei a heresia contra a nação, adoro. Mas o que interessa para essa constatação de que podem sofrer, mas apoiam de qualquer jeito a inviabilização da autonomia econômica do Brasil, é que essa pessoa, sem nenhuma dúvida, assim, não há dúvida de que tem uma afinidade total com o pessoal ali, mas sofre quando vê isso, porque eu escrevi esse poeminha escrito, esse poeminha aqui que segue, ó. Embraer. O passarinho migrou para o norte. Bom, não foi ainda daquela época, mas provavelmente vai. Passarinho migrou para o norte. Quer dizer, não batendo asas intrépida como antes voou o mundo. Não. Pelo contrário, foi-se de vez. E derretido em ácido. Praste no desmanche de mercadoria. Mercadoria roubada? Será? Não sei. Não sou ladrão. Nem ajudante local de ladrão. Por esse comprado. Derretida foi-se a Embraer, sim, e derretida dentro do estômago de outro pássaro, imagine, uma certa águia careca, ave de rapina, afinal. Olha, eu mandei para todo mundo, não teve ex-ministro da Defesa, de governo do PT, não teve deputado, senador nacionalista, não, foi esse interlocutor dos generais do GSI que falou, é seu poema, eu posso citar e tal. Então, eu não acho que essa pessoa fica feliz ao ver, mas, de alguma forma, é constrangida a silenciar ou até a apoiar. Piero Leiner, algum comentário antes de passar de volta a bola para o Marcelo? Não, realmente, só o que eu acho aqui, não é só também questão de... Em algum momento,
eu acho que foi um projeto, foi um cálculo muito errado de que um reaparelhamento do processo todo poderia começar do zero o jogo, entendeu? Como se nada tivesse acontecido. E acho que esse cálculo está sendo feito até agora. Porque esse que é o problema que a gente está vendo. Que a gente não está enxergando o fato de que está se instituindo um tipo de aparelho de Estado que vai ser uma coisa completamente diferente daqui para frente, com controle dos processos políticos que ocorrem em todos os ramos. A gente não está falando só do poder executivo e das pessoas que estão trabalhando com DAS, porque essa turma vai recuar alguma hora, mas vai ficar alguma coisa ali que a gente não vê, que continua já está escrito nos manuais, né? Exato. O link já está escrito. Continua com o grande projeto de você ter agentes terceirizados que estão trabalhando sob a sua batuta. Então, esse que eu acho que vai ser o problema. E que agora todo o processo político daqui para frente vai ser controlado pelos militares, e não vai ser mais um partido, porque não vai estar mais visível no jogo político. Esse que é o problema, Marcelo, para mim, do conceito de partido. E por que a gente fala de metapoder, ou como contribuiu Cláudio Abreu, filósofo lá de Buenos Aires, poder profundo, né? Então, a gente tem, por exemplo, um poder, o judiciário, a justocracia, que tem um duplo chapéu, né? Ela está lá na repartição liberal dos três poderes, mas ela também constitui lá na tal da sinergia APUD, General Vilas Boas. Esses dois metapoderes controlam todo o processo político. Aí, para falar aí de eleição, Piero, não só para o legislativo, executivo, etc. e tal. Hoje em dia, essa sinergia com os dossiês que tem operado de inteligência e que decide quando e como esquenta, visibilizando, publicizando na perna juristocrática, com denúncia, ela decide, com base lá na lei da ficha limpa, etc. Ela decide quem pode e quem não pode ser candidato, ela decide quem pode ou não pode ter caixa 2, continuará existindo. Então, para um, o pessoal deposita, para o outro e estrangula financeiramente. Ela decide quem pode ter um governo estável, sem desestabilizar, com impeachment, procurador e tal, e não sei o quê. E, mais do que isso, no final, ela decide quem pode ou não se representar a cidadania, aprovando ou não contas. Aí já tem o pessoal aí do fiscal, TCU e tal, e tira direito político, não tira direito político. Então, eles controlam todo o processo eleitoral, até, né, no máximo, das urnas do TSE inauditáveis. Sim, é inauditável. Procure que é uma auditoria inauditável, sem possibilidade de recontagem individual para fazer a contraprova, com código fechado, até no limite as urnas positivo e operante, que vão ser todas substituídas agora, mas sem colocar uma impressora. Contrariamente ao que elogiava 2 anos atrás, elogiavam os dois, que em geral discordam, mas nisso os dois concordavam, foram pegos em vídeo. Gilmar Mendes e o Luiz Roberto Barroso, os dois achavam o máximo a urna de nova geração que trazia lá um papelzinho impresso em que o eleitor não tocava e traria mais segurança. Os dois mudaram, né, diametralmente, 180 graus na orientação. Então, o processo político, formal, visível, vai ser todo controlado pela sinergia, com quem pode se candidatar, com transmissão, etc. e tal. E eu concordo com o Piero, isso é um momento, Piero, mas vai ser difícil abrir mão dos DAS. Não vai ser fácil, não, mas vai, pela estabilidade futura, vai desaparecer, vai continuar como meta poder controlando. E esses 3 poderes formais lá que ficam, é o Elcide, a nova república, já está morta, mas o pessoal fica mantendo em cima do cavalo porque convém, Piero. Mas, então, isso que eu queria saber, porque eu estou começando a enxergar um processo de desembarque que foi feito nesse teatro, para a gente voltar ao tema de hoje, que foi anunciado, o grande teatro de operações, que foi essa briga simulada entre Bolsonaro e a instituição militar. Eu queria que vocês comentassem isso. Pois é, a gente já está com mais de 2 horas de programa e ainda não chegamos no título. E se vocês estão de acordo com a ideia de que um processo de desembarque começou agora, nesses últimos tempos. Vai, Marcelo. Bom, antes de falar do desembarque, sobre o conceito de partido militar, eu não tenho nenhum apego, não tenho ciúme, pode usar e pode malhar à vontade, né? Eu simplesmente utilizo para que as pessoas entendam, porque eu achei tão fraca a abordagem dos cientistas, dos analistas de jornal, por aí, sobre o que está acontecendo, né? Ala militar, ala ideológica, o governo militar, ele foi concebido dentro... a candidatura foi concebida dentro desse universo
do alto comando, general Vilas Boas, um grupo de generais que todos conhecem pelos nomes, né? Ninguém se lembra de nome de general durante esses 30 anos, porque eles não exerciam cargos políticos. E também eu não vou entrar no mérito, eu tentei sair da primeira vez, mas o Pinheiro me botou de novo para a conversa sobre o que eles querem, né? Eu digo que eles, não sei o que eles querem porque eu não sei o que eles pensam. Eles podem estar, sim, sendo instrumento de interesses internos e externos. Alguns podem saber que estão sendo instrumentos ou sócios de algum interesse externo. Eu especularia aqui, mas a grande maioria, e aí eu vou me apegar ao Partido Militar, da base eleitoral e militante disso, que acredita nisso, que acredita até na história que foi contada essa semana sobre o teatro, e que os militares que saíram, general, ministro da Defesa e comandante do Exército, saíram porque não queriam politizar as Forças Armadas. As pessoas acreditam nisso com uma placidez impressionante. Eles funcionam como partido. Eles querem funcionar como partido. Mas eles querem colocar na figura do presidente o líder desse partido, coisa que o presidente não é, porque nunca foi líder de nada que tenha sido bom. Quando ele tentou ser líder dentro das Forças Armadas, dentro do Exército, ele foi excluído do Exército. Ele foi excluído. A reserva foi um instrumento legal, mas ele inviabilizou a sua carreira. E ficou claro para mim em 18 que aquele ali não era o líder. E quando eu vi os companheiros meus aderindo àquilo, eu realmente pensei como você, Pedro, deve ter alguma coisa por trás. Deve ter algum projeto, alguma coisa, mas eu estou vendo que tem um projeto do cargo. Então, a maioria que está enredada nesse jogo político, eu tenho certeza que o faz de boa vontade. Eu não estou falando de homens malvados, de homens maus, não. Estou falando de profissionais que tiveram carreiras exitosas, mas que, por insensatez, missão, generais, e eu não tenho como dizer que não é general. Não foi nenhum capitão Bolsonaro que levou o Exército para a política agora. Foram generais da geração Marcelo, dele. Eu não posso dizer que eles são ou não. Não, desculpa. Só falar uma coisa. Quando eu digo que tem esse consórcio, eu não acho que eles estão se servindo a interesses de terceiros, não. Eu acho que eles são os donos do consórcio. E os terceiros agora estão sendo operados como satélites dos projetos dele, que são projetos, inclusive, que dizem quais são as empresas que podem e não podem operar no cenário do capitalismo brasileiro. Trazendo a contribuição da rede, vou aproveitar a interrupção do Pinheiro, aquele quadro da Petrobras falou o seguinte, elogiou você, Pedro, falou assim, é isso aí, senhor antropólogo, a cultura vai mudar, o estrago dura muito tempo após esses indivíduos saírem, os valores nacionalistas estão sendo mortos, e dos dois lados, direita e esquerda. Então, eu acho, Marcelo, que o interesse é isso, é um processo de autogestão que tem como projeto, se eu fosse chutar, um projeto de transformação narcísica do mundo, a sua própria imagem e semelhança, de controle. Isso mesmo. E é uma questão de respeito, né? Nós militares precisamos ser reconhecidos pela sociedade como, não vou dizer heróis, mas como agentes importantes que têm valores importantes. Nós precisamos desse reconhecimento. Como não obtínhamos um reconhecimento muito facilmente, quando eu falo para vocês estudarem a MINUSTA, e que ela foi importante para essa autoestima nossa, apesar de todas as críticas que se possam fazer pontualmente ou estruturalmente, mas nós perdemos em 2014 aquele vínculo de ser reconhecido como militares valorosos que se dedicam pela pátria, etc. O Brasil estava inserido numa crise, iniciando uma crise política. O que eu quero dizer é que não é papel, e eu deixo isso de forma muito clara, numa sociedade polarizada como a nossa, e ainda bem que é uma sociedade polarizada como a nossa, por enquanto, que as suas forças armadas sejam levadas por uma liderança que pensa como dirigente partidário, como o Pinheiro bem colocou, para cumprir um objetivo, não vou discutir qual é o objetivo, que sejam levadas a tomar partido num dos polos que discutem o Brasil. Você se levar para a área econômica, liberais e estatistas.
Nós não podemos tomar partido de um ou do outro. Essa fase já passou de um Brasil arcaico, de um Brasil que suas elites eram só os que tinham dinheiro. Hoje, as elites brasileiras são os que têm conhecimento, são os que estão equipando as instituições do judiciário, do legislativo, da organização da sociedade civil. Hoje não cabe mais ao militar fazer o que o militar fez no início da fundação do Estado brasileiro ou da República, ou mesmo na construção do Estado moderno, da época de Vargas e também da época da ditadura militar. Essa fase já passou. Nós somos Força Armada de um país democrático do século XXI. Nós não podemos surgir no centro do palco político para resolver ou mediar polarizações e disputas legítimas da sociedade. É somente esse o meu ponto, e eu faço questão de priorizar a minha opinião nesse aspecto, porque é uma questão ética, é uma questão de dever. Nós até podemos fazer isso, tanto é que estamos fazendo. Nós somos vistos como um partido, mas não é nosso dever. E vou dar só um exemplo final para esse caso, antes de falar do lockdown. Parece que tem um lockdown no Exército, né, nos quartéis. Soubemos pela entrevista agora no Correio Brasiliense. Um jovem que tem a vocação para ser militar, da Marinha, do Exército, da Força Aérea, que tem a sua família acompanhando o cenário nacional e que tem uma visão, por exemplo, progressista, que é válida, evidentemente, ele vai ficar até com receio de ingressar numa força ou numa carreira cujo topo hierárquico é ser participante de um governo com uma clara posição ideológica. Isso é inegável. Então, pode ser que afaste aquela diversidade de visão de mundo que tem que ter dentro da Força Armada, porque nós somos um integrante da sociedade. E aí pode ser que essa situação se agrave a médio prazo, a longo prazo, e o tenente hoje, ou o jovem que vai entrar na força ainda, vai fazer o concurso, pode ser que ele, vendo o que os seus generais fazem hoje, quando for em 2050 e eles forem os generais, eles vão ter a mesma memória histórica e a vocação institucional que os generais que eles observam hoje tiveram, porque viram nos anos 70 os seus chefes governando o país e tomando um partido. Não é essa a nossa função. A gente tem que aprender e a gente tem que ser maduro institucionalmente, a ponto de discutir isso que vocês estão falando sobre modelo de Estado, sobre relação com potências estrangeiras, de uma forma muito transparente, sem politizar, e dentro do canal de comando e dentro das ações governamentais que cabem ao Exército, à Marinha e à sua Força Aérea. Então, é nesse sentido. E sobre o lockdown do Exército, a entrevista que faz parte desse teatro, ela é, digamos, a primeira cena deste ato que estamos vendo nessa semana. Deu conta de que o Exército estaria tomando medidas muito restritas, inclusive de circulação de pessoas dentro dos quartéis. E foi dado o exemplo de um regime de internato que acontece todo ano, com um recruta que entra no dia 1º de março e fica, dependendo do dinheiro que se tenha, 4 semanas ou meia dúzia de semanas, dentro do quartel, de manhã, de tarde, de noite, dormindo, para aprender, para ter aquele choque da vida civil para o Exército. E é evidente que eles estão em lockdown. Mas se apresentou essa medida como se fosse uma medida do Exército institucional para evitar a circulação e diminuir a disseminação do vírus. Senhores, a faixa etária da ativa das Forças Armadas, 80%, se não mais, é de 18 ou 19 anos a 29 anos. Só existem 17 pessoas na ativa do Exército, falando do Exército, mas pode se replicar para a Marinha, para a Força Aérea, com mais de 60 anos, em 220 mil pessoas. É óbvio que os números de mortalidade, que são baseados em número de quantidade de contaminados, é muito baixo. São só 17 os generais que têm mais de 60 anos. Infelizmente, eu perdi um amigo que chefiava o Centro de Inteligência do Exército, o general Cidrião, um excelente quadro de Covid, logo depois que ele viajou para entregar mantimentos do Líbano, depois daquela explosão, numa viagem política. Ele voltou, baixou ao hospital e faleceu. E meus companheiros dizem que ele morreu porque não tomou, não vou nem falar o nome da droga, para não fazer propaganda dela. Então, a politização é muito ruim, porque nos torna, mesmo sem querer, menos no partido.
E é ruim porque militariza a política e militariza a própria sociedade. Né? Eu, quando soube que o Coronel Macraques estaria aqui, que é mais antigo, tem precedência de 81, eu até cortei o cabelo, fiz a barba, né? Para me enquadrar. Então, não podemos militarizar a sociedade com os nossos valores. Nossos valores, nossa ética, para dentro da nossa atividade. Do nosso lado da muralha, fazem todo sentido eu seguir o meu chefe, que ele deu uma ordem, eu vou segui-lo. Um manda, o outro obedece. Do lado nosso da muralha. Mas eu estou conduzindo a política de saúde pública no Brasil, negociando compra de vacina e tomando medidas governamentais de alcance nacional, eu não posso dizer jamais que um manda e outro obedece, se quem manda está desobedecendo a ciência. Então, eu faço questão de deixar isso muito claro. Nossos mundos são diferentes, a política tem seus valores, parabéns, são esses os valores. Diálogo, consenso e discordância. O nosso lado da muralha não tem tanto diálogo, nem tanta discordância. Até tem algum, mas depois de tomada a decisão, um manda e outro obedece. É isso que eu tinha a dizer. Olha, dando testemunho disso, desse registro feito, você vê que a nossa gafe, Piero, enquanto paisanos, não foi só não chegar 10 minutos antes da hora combinada. A nossa gafe foi também eu não ter passado a palavra para o mais antigo antes de passar para o mais novo. Olha só, eu queria só falar o seguinte, rendendo homenagem... Mais moderno. Mais moderno. Olha aí, olha o jargão. Rendendo homenagem à coragem desses dois, queria dizer o seguinte, eu já coloquei lá na postagem do programa, no Duplo Expresso, por exemplo, se você acompanhasse o que esses dois colocam, aberto, aí você já saberia disso tudo, inclusive com mais detalhes, que evidentemente num vídeo, num audiovisual, não vai ficar tão detalhado, o desmonte assim cristalino que Marcelo fez dessa questão da entrevista do futuro comandante. Então, tá lá no Facebook dele, ó, vou mostrar aqui, ó, que ele publicou no dia 29 de março, tá aqui essa postagem aqui que tá na tela. Privada, hein? Só para amigos, eu preferi não publicizá-la. Ah, é? Ah, tá, tudo bem. Ajudou a gente a compreender. Bom, foi mal, então. Já senti o efeito da disciplina, mesmo nunca tendo condições, fui punido na reserva por uma manifestação em rede social. Mas tudo bem, vamos passar para frente. Mas prefiro que não publique isso, não divulgue. Não, tá, tudo bem. Então não está publicado, inclusive não botei na tela, mas manifestações suas que sim podem ser publicadas, então estão no Twitter, certo? Ok, o Twitter é público, é aberto. O seu Facebook é aberto ou é fechado, Heraldo? O meu é aberto. Tá, então eu vou botar na descrição do programa aqui o link para o perfil no Twitter do Marcelo e o perfil no Facebook do Heraldo e, evidentemente, do Piero Leiner. É isso que eu ia falar por enquanto. Piero, posso fazer só uma colocação, Romulo? Por favor. Quando eu manifesto a minha opinião, não foi à toa que eu citei a lei, porque até agora eu só falei de política, de história, ideologia e de assuntos de interesse público. Em hipótese alguma, o militar da ativa pode seguir o meu exemplo. Eu sou oficial da reserva. O militar da ativa não pode se manifestar individualmente, muito menos coletivamente. E o próprio militar da reserva não pode usar, o Estatuto proíbe, Lei 6.880 de 1980, inclusive uma lei da época ainda do regime militar ou da ditadura, como preferir. Que o militar da reserva use a designação do seu posto hierárquico, general, coronel, capitão, sargento, para tratar de assuntos de natureza política, inclusive quando ocupa cargo público. Não posso me apresentar como general. Eu não posso, por exemplo, no meu perfil de rede social, tá lá Coronel Marcelo. Eu não posso. Eu estou falando aqui porque vocês me apresentaram como coronel. Mas eu não posso ter Coronel Marcelo e começar a apresentar assuntos de natureza política. Se eu, por acaso, ocupasse um cargo público, ou mesmo privado, eu não poderia usar como meu nome social Coronel Marcelo. A lei proíbe. E eu cumpro a lei. Muito bem. Candidatura, então, também, né? Major fulano de tal vira deputado e vira líder do governo, né? Major Vitor Hugo, 010101, Heraldo Macraques. Bom, eu só complemento aí o que o Marcelo falou, né? Acho que o modelo que ele coloca de partido militar, eu acredito que ele tem uma utilidade. É colocar um espelho na frente dos militares, que juram para si todos os dias, pelo menos o que eu via nas redes sociais, que eles não estão envolvidos em política. Mas quando a gente coloca, entendeu, o que o Marcelo, a argumentação, na realidade o que eu estou colocando aqui é que o Marcelo desenvolve uma técnica retórica, argumentativa, para poder falar com os militares. Aí eu parto para outra questão, né?
que é justamente os militares como objeto de estudo. Tá? Então, né, eu acho que parabenizo, né, o Piero, que tem uma tradição bastante antiga, né, baseado no trabalho bem edificando, né, o que começou talvez ali com o Celso Castro, nossos colegas ali, né, historiadores, o pessoal até o próprio pessoal da BED, do ISAP, e os militares brasileiros. Heraldo, esse resgate que você faz, eu pedi só ajuda, uma cola para o Piero Laime, que inclusive dizer o seguinte, né? Essa discussão é poder, é partido, convém, então convém inclusive usar os dois e discutir o que é mais. Porque na novidade não foi o Marcelo que inventou o Partido Militar. Não tem um livro aí clássico, Piero? Sim, Partido foi Militar, não antigo, sei o quê. mais antigo. Pois é. Sim. Exatamente. O termo não é dele, e na realidade ele resgatou um termo que foi num livro publicado na França, se não me engano, tem o professor Martins, né? Alain Ruquier, que coordenou o trabalho, tocou nesse assunto. Oliveiros Ferreira também tocava no assunto. Sim, exatamente. Então, o que eu coloco é que, né, de certa forma, nós temos diversas perspectivas, né, para estudar os militares. A minha, basicamente, eu busco iniciar, né, uma percepção do que é essa episteme, né, do que é como é que os militares pensam, né? Se bem que a gente já tem uma tradição nisso também, dentro das relações civis militares, né, nesse ponto de vista, né, retoricista também, porque é estranho, né? Você fala o seguinte, as colegas falam o seguinte, mas os militares continuam sendo positivistas, como é que consegue ser positivista e neoliberal? Olha, se a gente for analisar, não mudou a academia militar desde ali, antes do realengo. A forma de enxergar o mundo. Ela vem retrabalhando, né, em função dos contextos. Aí entra a questão do Piero, né? Heraldo, o primeiro superchat feito na transmissão, desculpa a interrupção, foi assim, explique, por favor, se ainda tem ou não tem positivismo no Exército. Tá. Não, sem brincadeira. Da mesma maneira, existe neoliberalismo no Exército? Os militares pensam de forma neoliberal? Eles defendem pautas neoliberais da mesma forma que os caminhoneiros defendem. Aí eu falo, mas é um neoliberalismo de caminhoneiro? É. Por quê? Eles querem, de certa forma, acredito que se desregulamentar tudo, se todo mundo lucrar, se tiver um lucro, todas as empresas, tiver desregulamentação de tudo, o PIB aumenta. Assim, de certa forma, é por isso que, de certa forma, tem que, né, isso não tem nada a ver com um conceito científico, é uma crença que, né, a explicação é de que, né, a gente, se botar ordem, né, e aí, mas na realidade pode ser que o neoliberalismo, a ordem na realidade, se coloca uma ordem do neoliberalismo, né, a ordem do neoliberalismo é que vai fazer com que nós consigamos, né, entrar no primeiro mundo. Mas, Heraldo... E para mim é o contrário, né? O neoliberalismo é a desordem de tudo, né? Por falar em diante científico, vou passar para você, Piero. É um pessoal que parou na microeconomia e não chegou na macro, que existe uma coisa chamada demanda agregada. Se todo mundo minimizar, o que acontece no agregado, Piero? Será que não tem uma outra coisa? Se com o neoliberalismo você descarta todos os setores do Estado que servem, vamos dizer assim, para aquilo que a gente entenderia como um estado de bem-estar ou de serviço para a população, ou, enfim, sobra o quê? Sobram serviços de segurança. Sim, então, tem o estado do NOSC, né? É NOSC, é o estado... O estado vigia noturno lá. Vigia noturno. Você tem o quê? Ou seja, é um processo que garante uma centralização das Forças Armadas que talvez ela nunca tenha tido. Eu, seu sócio, Piero Laime, quem que garante a eficiência máxima, a redução dos custos de transação com pacta sunt servanda? Os acordos serão cumpridos, os contratos serão honrados. A juristocracia. Tudo. Então, acho que tem uma razão para isso. Agora, eu só não vejo, assim, que existe uma... Pode ser que existe uma racionalidade interplanetária ou global em relação a isso, mas que o mundo opera dessa forma, opera. Uhum. Né? Porque a gente vê as coisas à vida. Né? Não vai me dizer... Agora vai me dizer que existe comunismo no Brasil, né? Você passando cartão de crédito em tudo,
né, você fazendo parte dessa malha, né, de cobranças de dinheiro, né, porque, na realidade, quando você passa cartão de crédito, você está, uma parte do dinheiro que você pagou aquele serviço, você está pagando o banco, e o camarada que vendeu para mim está pagando o banco, porque o banco não está fazendo de graça, né? Ou as pessoas acham que faz de graça? E tudo depende disso hoje. Então, e aí por isso que, de certa forma, e aí depois, de certa forma, eu discuti algumas coisas com o Pinheiro, né, da questão da mentalidade de comando de patrulha e empreendedorismo. Parece que tem umas coisas, assim, bem parecidas, né? O cara vai ser, a patrulha não passa, né, enxergar a guerra, né, como uma patrulha de larga escala. E da mesma forma que enxergar a economia como empreendedorismo de larga escala. Se a gente tiver empreendedores no mundo inteiro, vai ser uma maravilha a economia. Não precisa de Estado, as grandes empresas vão ser, não sei de onde vai ser, né? Vai surgir de algum canto aí, né? Melhor centrar tudo num lugar só e pronto. Mas eu fico agradecido, Rômulo, que na realidade né, os estudos são estudos, né, iniciais, tá certo? Que eu faço, e muito é do debate que eu tenho, né, com o Pinheiro e com o Marcelo sobre essas considerações, né? Perfeitamente. Olha só, eu queria ler aqui brevemente uma postagem que eu fiz ontem quando eu divulguei o programa que a gente ia ter aqui hoje, ainda guardando o mistério, para gerar um zoom, e em parte foi bem sucedido, então uma audiência amplíssima de início ao fim, mas o YouTube continua dizendo que ninguém até agora assistiu a live, que foi o seguinte, essa versão do golpe, do put da cervejaria Tabajara evitado, ela convém a todo mundo que plantou e vendeu. Olha, eu quero saber se a mesa aqui concorda ou não concorda com essa conclusão que eu te trouxe para um questionamento que foi feito para alguém da nossa rede lá no Twitter, quando o deputado, com origem no PT, na ala católica do PT, o Alessandro Molon, lá do meu estado do Rio de Janeiro, fala, não, o golpe até agora foi evitado pelo Exército, o Exército que... tá aqui, ó, a postagem, vamos botar aqui, peraí, cadê o Twitter, olha só. Agora tá na tela. Mas não foi só ele, a gente viu, o próprio Ciro Gomes falou isso também. O Lula que é malandro, não falou nada. O Lula evitou isso. Então, pergunte a opinião do Lula sobre legalização do aborto. Impossível. Não tem como tirar isso do cara. Mesma coisa. Qual foi a opinião do Lula? Não tem. Esse é malandro, mas olha só. Tá aqui, ó. Então, o Vitor me marcou, olha, o Romulo Ismael aqui, mais um passador de pano para o Exército, PQP, tá foda, desculpa o palavrão aqui, aí tá aqui o print, né? Alessandro Molon, Bolsonaro vai usar primeira oportunidade para dar o golpe, evitado até aqui pelo Exército. Aí eu falei, caro Vitor, o negócio é o seguinte, essa é a versão que convém a todos os mascarados no ringue do Telecat Brasil. Convém a oposição fake, oposição entre aspas, que terceiriza, ora ao STF, ora aos generais do Exército, ora até a intervenção estrangeira, a função de oposição a Jair Bolsonaro no varejo do dia a dia. Convém a imprensa, a grande imprensa, mas até o Piguinho Vermelho também, que tenta reconstruir uma imagem que está muito abalada, de quarto poder, independente, liberal, que mantém em check, né, dentro das coleiras da guia, os impulsos autoritários do poderoso de plantão. Vê aí Cantanhede, Mira Leitão, Vera Magalhães, quem mais? Eu botei a foto aqui para ilustrar, né, quando que se criou, ou pelo menos ganhou muita importância esse mito da imprensa, né, botando em xeque o Davi que controla os Golias, lá com o Watergate, né, imortalizado aqui naquele filme Todos os Homens do Presidente. Aí tá aqui. E claro que essa versão convém aos próprios generais, que fabricaram um consenso em torno do seu descolamento do fusível, que sempre teve prazo de validade determinado, que colocaram como inquilino no Palácio Planalto. Notar, sem sequer, até aqui, ter de abrir mão de um único DAS, cargo em comissão, entre 11 mil sendo gozados por oficiais, sejam eles da reserva, sejam eles da ativa. Muito menos abrir mão do manejo dos orçamentos dos ministérios e das subcontratações. Isso aí é um cavalo de Troia, vai pegar os caras para sempre. Lembrei aqui o exemplo do almirante Othon, que fez uma contratação que, em princípio, era ali inexigibilidade de licitação, preço de custo, mas danou-se, né? Enfim. Aí daqui, ó, se bobear,
Daqui a pouco, o Celso Amorim vai dizer lá no Brasil 171 que sinalizações do seu amigo Tony Blinken, atual secretário de Estado, do chefe dele, Joe Biden, então, sinalizações dessa duplinha, afinal, Biden foi definido pelo Lula, ex-chefe do Amorim, como um sopro de democracia pelo mundo, daqui a pouco o Celso Amorim vai estar vendendo que sinalizações deles também ajudaram a evitar o put da cervejaria Tabajara. Put Caracu, né? Put Caracu, né? Aquele em que os generais entram com a cara e o Bolsonaro entra com o resto, né? O restante. Mas também o put viúva porcina, aquele que foi sem nunca ter sido. Percebe? A versão que ora STF, ora generais, ora até o Joe Biden são os freios e contrapesos, para citar um general que publicou um artigo sobre isso recentemente, que seguram o Hitler Tabajara convém a todo mundo. Pelo menos a todos que, de um jeito ou de outro, mascarados ou não, com ou sem talento cênico, porque tem muita canastrice, querem deixar a rapina do Brasil seguir seu curso. Confete. Piero, para dar tempo deles pensarem como não se comprometer muito na resposta, você primeiro. Não, na verdade, eu só queria ouvir o que eles têm a dizer, porque, para mim, essa talvez tenha sido a PSYOP, ou Operação Psicológica, mais bem sucedida desde a intervenção no Rio de Janeiro em 2018. Ela foi simplesmente uma jogada de gênio, entre aspas, que conseguiu produzir um consenso quase absoluto. Eu contei nos dedos quem percebeu que isso aqui era um discurso trocado, com um sinal contrário. Piero, a gente teve essa discussão, vou passar para o Marcelo primeiro, mas eu também falaria, seria de gênio se tivesse jogo, mas não, porque o adversário está todo no WO, está todo lá no vestiário ainda. Então, se não fosse aqui o coronel Marcelo, o Heraldo, você, eu e, assim, surpreendentemente, lá os dois jornalistas do Intercept que citaram o Marcelo e você lá na publicação, falaram, olha, que negócio é esse de publicar off de general pelo valor de face e tal? Inclusive, perdão, vou alongar um pouquinho essa intervenção, o Ederson Schmidt, lá de Santa Catarina, resgatou, para pegar aqui uma fonte, né, publicada, científica, das memórias do general Olímpio Mourão, uma citação que ele falou que em 63 ele já participava da conspiração pelo golpe, mas ele ia nos debates nos clubes militares e tal, fingir que ele era mais janguista que o Jango e tal, e dava entrevista e falava e tal. Então que plantar desinformação não é exatamente novidade, que jornalista deveria tomar com um grão de sal, que vem das fontes em off, às vezes até em on, né, dos generais. Aí você vê que interessante, as fontes em off abundaram, ninguém deu em on. Em on, a gente tem aqui dois coronéis, enfim, dois falando da sua capacidade civil, mas falando e trazendo fatos que torna muito difícil a crença nas narrativas plantadas pelo valor de face. E, no entanto, tem muita gente com seus viés cognitivos, porque convém, mas às vezes até mesmo que tenha já uma desconfiança, convém também do mesmo jeito. Daqui a pouco, enquanto o Marcelo fala, eu vou botar aqui na tela a passagem que está nas minhas redes sociais, o print lá dessa passagem do Olímpio Mourão. Marcelo. Muito bem, eu acho que todos convêm que estamos no governo militar. Ah, é? Ah, é, porque tem gente que diz que não ainda. Tem gente que diz que não. Vamos partir dessa premissa? Presidente, com certeza. Deixa eu explicar ao jovem oficial que eu encontrei 2 anos atrás como é que está o aparelhamento. Ora, se é o governo militar, quem tem que estar analisando o governo militar somos nós. Heraldo, eu. Não um general que participou do governo, até certo ponto, ou que construiu e aderiu como cabo eleitoral do candidato e da chapa vitoriosa. Mas são esses os militares que a imprensa, eu generalizo mesmo, não generalizam Forças Armadas e militares, então vou generalizar. É o que a grande imprensa utiliza como sua fonte de análise, porque as fontes das informações que a imprensa veicula são outros generais, os que estão ainda no governo, no Planalto, e que vazam. E só para lembrar, utilizar-se do anonimato por um militar da ativa é condição de transgressão disciplinar grave. Quem abre o jornal no Brasil, qualquer outro jornal, qualquer jornal, vê lá, um militar da ativa, na condição de anonimato, disse que será passível de apurar quem é o militar da ativa que está cometendo a transgressão e punir. Tem até vídeo, Twitter do general Vilas Boas falando de impunidade, 3 anos atrás.
né? Então, a impunidade tem que começar por nós. O militar que usa posto para candidatar-se a um cargo político, uma chapa que usa o brado da brigada paraquedista, da briosa brigada paraquedista, Brasil acima de tudo, com um slogan eleitoral de campanha registrado no TSE. Mas voltando, então, os generais de fora, convidados pela imprensa, que participaram do governo e ajudaram a construir, são os analistas dos vazamentos que generais de dentro dão para a imprensa. Esse jogo, no final, é a manchete que apareceu em todos os jornais durante essa semana. Você está pedindo... Não, pinça. Eu sou da terra de Chico Sainz, Nação Zumbi. Aqui o caranguejo tem cérebro. Então a gente já percebeu essa pinça desde sempre. Mas vamos lá. A pessoa... Marcelo, aí deixa eu só puxar a sardinha para minha brasa, porque eu fiz uma gracinha aqui também sobre essa questão do jornalismo, e aí a gente fecha essa questão com o seguinte, eu fiz uma gracinha, até é antiga essa, eu não inventei não, mas é engraçada, né? O que é o que é? Como é que é? O que é o que é? Trabalha deitado e descansa em pé. Olha só, tá aqui, deixa eu achar aqui. Cadê? Vai pensando aí, você expressão alta, enquanto eu trago já a resposta. Tá aqui, ó, pronto, essa postagem. Porque ajuda a explicar, né? Do meu jeito, sempre fazendo graça com as coisas e provocando. Então tava aqui, eu botei, ó. Aqui, ó. O que é? Nessa relação aí de fonte, né? E general, em off e tal. Aí daqui, ó. O que é? Trabalha deitado e descansa em pé. Jornalistas, em sua maioria, ora repetem. Para os generais, isso não foi eu que falei, não, foi o mestre Roceiro, né, um membro aí que muito me ajuda na ilustração das nossas redes. Ele veio me perguntar, Rômulo Maia, vem cá, esses jornalistas que em sua maioria estão repetindo para os generais o mesmo papel que antes desempenharam para a Lava Jato, ou seja, de porta-vozes, qual que é o papel deles? É repetição, para citar aí o Marx, né, que o pessoal tanto teme e tal, é repetição do papel como farsa ou como tragédia? Perguntou o mestre Roceiro no Twitter. Aí eu pensei, assim, minha reação, aqui, falei, olha, ô mestre Roceiro, por que parar por aí? Tem também a letra C. Profissão mais antiga do mundo, é aquela que descansa em pé e trabalha deitado. Pois é, e tem ainda a opção D, todas as alternativas acima. Pois é. Coronel não, Marcelo. Então, continuando. Então, o militar que vai fazer uma análise do cenário político, como eu, o Heraldo, qualquer outro independente, que pensa com o próprio senso crítico e não com o senso crítico dos outros, tem que entender que a figura do capitão Bolsonaro, apesar de central e catalisadora na politização, na montagem do governo, não é a controladora, a gerente, a supervisionadora do próprio governo, como também não foi, desconfio eu, quem criou a própria candidatura. Quem criou a candidatura dele deve ter sido essa geração que está no governo dele. Assim funcionam os partidos, ou não. Vou escolher um líder, vai ser o líder, e nós vamos apoiá-lo. Então, ele não é o controlador disso aí. Qual é a função dele? Varia. Isso é um teatro. O papel dele já foi de mito. Eleito, passou a ser o cavalo de Troia, que permitiu, e aí a imprensa diz que ele que politizou as Forças Armadas como se algum general fosse obrigado a estar no governo. Todos quiseram estar, todos se ofereceram. Eu tenho absoluta convicção, para usar uma palavra da moda, de um tema que o Rômulo gosta muito, da justiça brasileira, de convicção, né, julgamentos por convicção, de que as listas de militares foram entregues aos ministros civis. Chamem esses aqui. Eu sei disso, né? As pessoas que foram convidadas também sabem. Mesmo que a ministra civil nunca tivesse, já estou dando até a dica de qual foi a área, mesmo que a ministra civil nunca tivesse nem ouvido falar naquele general para ser chefe de uma FUNAI ou de uma do INCRA, ou sei lá o que. É que ela estava ocupada na goiabeira. Outra dica aí, estava na goiabeira na hora. Né? O papel do Bolsonaro é de desestabilizar. Então, nesses 2 anos de governo, depois de ser mito o cavalo de Troia, ele passou a ser aquele espantalho que atraía as pautas da imprensa. E ele mesmo criava as crises. A primeira saída do partido. Qual é o presidente que é eleito por 57 milhões de votos e o seu primeiro ato político é romper com o partido que ele praticamente levou para a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. Com um enorme financiamento público, que em tese é exclusivo, e que não tem um partido para chamar de seu, para lançar candidatos a prefeito, que todo mundo sabe que são os cabos eleitorais da próxima legislatura. É inexplicável se não for planejado. Ele tem um partido, é o Partido Militar. Mas vamos lá.
para não brigar com vocês aí, teoricamente, sobre o Partido Militar. O papel dele é criar crises diárias, semanais, mensais, sempre relacionado à luta armada, como se a luta armada fosse o problema da ditadura de 64. O problema da ditadura de 64 não foi o Coronel Ustra, que veio depois, foi o regime que se tornou ditatorial, dito pelo Delfim Neto, dito pelo Jarbas Passarinho, dito pelo Pedro Aleixo. Estamos virando a ditadura. Foi aí que a luta armada se organizou, a partir de 68. Então, eles remetem propositalmente para a luta armada, porque é fácil, é briga, é arenga. Eu estava realmente lutando pelo meu país, eu não estava. Se esquece de que a ditadura foi construída. O papel dele é criar crises, rouba a pauta da imprensa e dos nossos debates. Quantas vezes vocês aqui no Duplo Expresso ficaram discutindo a semana inteira uma crise criada pelo presidente, em que o outro polo está no próprio governo? Já foi Bebiano, já foi Santos Cruz, já foi Exército, as Forças Armadas. Isso tudo é uma grande encenação, é uma forma de controlar o discurso e ter a narrativa dominante, que é o grande trunfo de uma operação de controle de informação. Então, isso que acontece agora, essas crises são a manifestação desse papel de desestabilizador dele, chegando ao ponto de ser hoje praticamente um presidente em exercício. Os liberais já lhe deram as costas, os lava-jatistas já lhes deram as costas. O Exército deu as costas para ele nessa semana, como se tivesse, como você disse, saído algum general do governo. Então, o papel dele é esse. Essa encenação foi feita nesta semana, porque existem dois fatos. O número horripilante e lamentável de brasileiros mortos e contaminados por ação ou omissão daqueles que coordenavam a política nacional de saúde até semana passada e que estão em investigação, né? E o fato de ter sido a semana que se comemora a ditadura para poder remeter a essa luta brasileira polarizada, aproveitando a inserção de Lula. Então, foi isso que aconteceu. Vocês já explicaram muito bem a relação da imprensa com a informação, como eles estão enredados por essa tradição. E hoje eu fiz questão numa postagem, de colocar duas capas de jornal. Uma de 2 de abril de 64, de um determinado jornal, e uma do mesmo jornal no dia 2 de abril de 2021. E abram, está lá. Os democratas assumem o poder e derrubam o presidente João Goulart. E o Exército está resolvendo o problema nacional. Agora, de novo. Agora, qual é o problema que o Exército vai resolver? Evitar que Bolsonaro dê um golpe, ou um alto golpe. Só realmente quem não sabe o que é um golpe pode acreditar que uma figura como Bolsonaro vai conseguir dar um golpe. Mas o melhor golpe é o golpe que foi sem nunca ter sido. Tu entendeu? Para mim aí... Para o Inter e os seus 300 não, eram 30, né? O Telecat não é do meu tempo e o Heraldo lembra, mas olha só. Agora eu vou falar. Não, peraí, Heraldo, só um segundo. Só falar o seguinte. Uma questão que eu queria para mostrar assim, como está na cara. Faço da questão não só do aniversário do golpe, mas questão das promoções. Era hora de fazer as promoções, mas olha só, para você ver como é interessante. Era hora das promoções. E a genialidade artística. Essa semana, infelizmente, alguém me marcou numa publicação da cartunista Laerte Coutinho, e eu descobri que tinha me bloqueado, né, lá no Twitter. Mas aí eu lembrei de um episódio, para ver como a gente vai falando disso há muito tempo, Marcelo e Heraldo, e principalmente Piero Leiner. A gente publicou um artigo que repercutiu muito lá no início deve ser fevereiro ainda de 2019, primeiros meses do governo, que a gente já falava disso, que o papel em que o governo é ao mesmo tempo governo e oposição, poder e alternativa de poder. Aí essa argumentação do Piero e minha, publicada num artigo com autoria nossa, foi plagiada, né, a argumentação pela Eliane Brum, uma semana, 2 semanas depois, no El País. E aí, né, dias depois, a Laerte, como gênia que fez aqui essa charge, né, que transmite a ideia perfeitamente. Então tá aqui, obviamente eu peço que você vá lá nas minhas redes sociais ver se você está vendo o áudio, porque não tem como traduzir, descrever, mas você vê, tem uns bonequinhos aqui, né, falando só coisas contraditórias. Então, tem uma pessoa aqui, vamos criar um imposto único. Era um aí que era lá o sujeito imposto único. Aí o outro vai que o Bolsonaro fala, não, nada de imposto. Aí vem a Damares e fala, especialmente para a igreja. Aí vem o Olavo de Carvalho e fala, militares destruíram a direita. Aí responde o general Mourão, limite-se à sua função de astrólogo.
Aí depois aparece lá os 3 filhos, falam, 1, 2, 3, chegou a nossa vez. E aí por último, Paulo Guedes dizendo, não tenho, apegou ao cargo. Você fala, cada um falando uma coisa, e depois você olha no quadro seguinte, são várias cabeças do mesmo monstro. A contradição é falsa, é proposital, é deliberada e tem a sua função. Aí naquela altura, né, eu fui fazer o convite para entrevistar pela segunda vez a Laerte, mas aí me dei mal, porque eu falei assim, eu perguntei qual foi a inspiração para isso. Aí a Laerte falou, foi né, o texto, entre outras coisas, da Eliane Brum. Eu falei, porque esse da Eliane Brum foi, né, inspirado, plágio nosso. Aí ela ficou danado, que era muito amiga, eu não sabia desse laço e tal. Falei, não me sinto confortável, não tem como falar com você depois da exposição que você fez da Eliane Brum. Isso é menos importante. Mas para ver como a mensagem já foi até popularizada na página da Folha de São Paulo há muito tempo. E tem gente que ainda finge, né, que não percebeu ainda. Piero, você vai fazer uma completação ou passa para o Heraldo direto? Não, passa direto. Heraldo. Bom, falou em telequete, é do meu tempo, né? Olha, toda ciência reconstrutiva trabalha com modelos. E modelos não são nada mais, nada menos que metáforas, né? Ou seja, transportar, tá, algo que é explicado de uma coisa para o que a gente quer explicar. E eu acho que essa metáfora do telequete é sensacional. Principalmente se a gente for trazer, né, o que era o telequete da luta do Fantomas contra o Ted Boy Marino. O Fantomas, que tinha aquele, né, a cara encapuçada, né, que era o malvado, e o Ted Boy Marino, que é o boizinho, o boy, né, que era o bonzinho, né? Eu me lembro desses 3, era o Ted Boy Marino, Fantomas e o Gorila Pérez. O Gorila Pérez sempre perdia, né? Mas essa luta, né, uma luta ensaiada, sempre tinha, tá certo, um resultado esperado, né, que a gente nunca ia saber quem é o Fantomas, a gente sempre sabia que o Ted Boy Marino ia ganhar, tá certo? E vocês, de certa forma, o Piero, né, com a explicação que ele tenta colocar, né, de forma mais abstrata das 2 pinças, né, sempre, né, tentam, né, buscar, né, a explicação. Agora, tem que realmente desmistificar essa questão, né, de que existe EB do B. Não. Existe uma unidade de pensamento, tá certo? Se utiliza-se operações psicológicas, bom, isso eu não posso, né, não posso assegurar, mas que parece que está evidente, né, de que notícias surgem do nada. Não surgem do nada. Essas fontes estão sendo, né, tomadas dentro dos órgãos de comunicação social, que tem, assim, uma aproximação unha e carne com os órgãos de inteligência. Tanto é que no nível mais baixo ali, no nível de unidade, né, é muito próximo à segunda seção, né, da comunicação social. Uhum. Então, eu acho que isso também, né, serve para explicar um pouquinho de que, né, quanto à questão, né, da autoridade ou não, né, do Bolsonaro, para mim, né, quando se entra na política e entra no partido militar, de certa forma se relaxa um pouco essa questão da hierarquia. Então, eu não vejo assim, né, os militares mandando o Bolsonaro, mas digamos o seguinte, é uma congregação, então todo mundo de mãozinhas dadas nesse projeto. Eu não consigo enxergar que os militares não estão tendo papel político. Que esses que estão e os que tiveram, que saíram, agora estão dizendo que não pode politizar Forças Armadas? Pô, isso é evidente que não, né? Então, por que entraram? Então, basicamente, é isso daí. Olha só, pera aí, vou passar para você. Tá, então pontual, não entra em uma condição, porque eu quero dar a bola para você, Piero, mas antes eu vou ser escrotinho aqui, que é o meu papel. Fala. Não, são só 2 coisas que eu quero bem pontuais aqui para falar. Depois eu vou te dar, mas guarda que eu vou te passar exatamente para você. Não, porque eu preciso, inclusive, ir terminando aqui. Estamos todos terminando, vai. Tá. Que é o seguinte, são 2 coisas que o Heraldo lembrou bem com o telequete, com essas 2 figuras, que são o seguinte, isso é de manual, isso eu garanto para vocês, porque eu li em vários. É a figura do bom policial e do mau policial. Eu ia falar disso agora, mas tudo bem, vai. Tá. Não, só a gente está sempre em sintonia. E a segunda, que é uma coisa que o Marcelo lembrou muito bem,
num manual de operações, está lá, qualquer um pode achar ele na internet, que é a ideia da opinião pública como centro de gravidade de um tipo de operação. Isso Marcelo pode falar melhor do que eu. Muito bem, mas eu vou passar para você, Piero, fazer a amarração, enquanto eu peço que os dois pensem, cavuquem a mente, alguma última coisa que gostariam de falar que tenha faltado aqui no nosso debate amplíssimo, mas eu ia falar o seguinte, Piero, que aqui eu não li manual, né? Talvez veja alguma conveniência desse tipo de estrutura, mas foi totalmente espontâneo. O Piero Leiner, ele é esse lorde, né, que você vê aí, não gosta de treta, e aí eu até brinquei com ele, que ele é um lorde auto-xinguano. Eu sou bad cop, que eu sou mal policial, é o meu jeito, ir pras tretas e tal, até porque vejo a necessidade de ser um enfant terrível, ser e tal, que fala. E eu vou mostrar o seguinte, para voltar ainda à questão, né, que tem alguns interditos, a gente falava aí da politização, né, das Forças Armadas, que constrói alguns estranhos silêncios e algumas conivências. O pessoal aí, para chegar onde nós estamos, pintou essa coisa, porque a universidade, né, o marxismo cultural e tal, não sei o quê. A politização que se reflete na pesquisa acadêmica, ou melhor, na falta de pesquisa acadêmica, na falta de pronunciamento, não é ideológica, ela é muito fisiológica. Então, às vezes, não convém a pessoas que têm expectativa de uma nomeação, de ter uma interlocução com pessoa que foi ou que vai ser do governo e tal, aí não convém falar. E é por isso, eu falava, assim, que me contaram que, por exemplo, o pessoal todo de humanos, quando tem congresso e tal, muita gente ligada, ou que foi, ou que tem, ou que é simpático ao PT, vira cara para uma pessoa que é mais, digamos assim, das ciências humanas, da antropologia, que fala a coisa como ela é, né? Então, é problemática essa questão da politização fisiológica mais do que ideológica. Aí falar o seguinte, eu não sei se tem a ver ou não com isso que eu ia falar, do meu papel de mal policial, que é o seguinte, olha que esquizofrenia deliberada construída. Então você viu, né? Como eu comentei aqui, informação exclusiva, que o sujeito lá, Brian Mir, questionou nessa semana, dias atrás, o Celso Amorim sobre a MINUSTAH, e o Celso Amorim terminou elogiando, inclusive o general Heleno, mas depois que saiu do ar, a coisa azedou num tal ponto que, bom, pode ser que a gente aqui com isso faça a profecia não se cumprir, mas parece até que esse Brian Mir não vai participar da próxima transmissão lá, de tão feio, de tantas reclamações, a gerência que o Celso Amorim fez por ter sido exposto nessa questão. Você vê, não pode falar, né? O pessoal que deveria falar, mas porque o Celso Amorim, né, teve operado a sua própria vaidade pelo grande Satã, que adora a vaidade, seu pecado preferido, aí não pode falar, é interditado. Assim como no momento atual, é interditado falar das fontes em off. Então, veja, o Breno Altman, com pretensões à intelectualidade, publicou esse post aqui, ó, dizendo, armadilha. A imprensa monopolista maximiza riscos de golpe liderado por Bolsonaro. Beleza, né? Tá tudo em linha que a gente fala. Aí segue o Breno Altman com pretensão. Pretensão é diferente de realidade, né? Pretensão à intelectualidade. Busca criar clima de pânico na sociedade, beleza. Infelizmente envolvendo setores de esquerda, beleza. Aí conclui Altman. Seu objetivo é semear o campo da esquerda para uma alternativa da oposição de direita contra a radicalização e a polarização, aquela história da terceira via. Faltou ele dizer qual é a terceira via, que já está colocada, mas aí teve como diz isso, meu Deus? Uma ausência pior ainda. Eu falei, vem cá, foi a imprensa, tá certo, a imprensa é parte. Mas, Breno Altman, a imprensa é a articuladora dessa desinformação? Mesmo que fosse, ela fez isso sozinha? Ou ela precisou de fontes, sempre em off, nessa operação? Aí você vê qual é o problema, né? Inclusive geracional, já falei aqui dessa questão desses tiozões que vêm da imprensa do papel, né? Com a internet, sobretudo a Web 3.0. A Web 3.0 tem um problema de que tudo que as pessoas falam está aí guardado para todo sempre, pode ser resgatado e jogado na cara das pessoas, é outra função da Web 3.0, porque no pessoal lá do tempo do papel jornal, ele escrevia a coluna, era a versão definitiva. Se o editor não pegasse a carta do leitor na edição seguinte para viabilizar, ninguém ia saber do dissenso. Agora na Web 3.0 não, a pessoa põe uma postagem, vai o outro lá, pá, o que você está falando é mentira e tal. Aí nesse exemplo em concreto, não fui eu vi, mas eu achei maravilhoso, que era um CQD para o que eu falo aqui do problema geracional dos tiozões com a Web 3.0. Vai o Pernan Santos e publicou a postagem do Piero Leiner mostrando o papel central das Forças Armadas. Olha, como eu falei, o Breno Altman tem a pretensão a intelectualidade, mas ele tem pelo menos o mínimo para saber que tinha uma ausência ali que gritava, né, das fontes em off dessa imprensa monopolista. Cumprido aqui meu papel de mal policial, antipático, enfant terrível, eu passo para Piero Leiner fazer a amarração final. Piero, correspondeu à sua expectativa a participação dos nossos dois civis aqui? Não é civil para ser, enfim, na sua capacidade individual, respeitadas todas as provisões legais. Piero Leiner. Não, mas é óbvio, superou. Acho que a gente falou
vários dos temas que são aqueles que são importantes para se entender o quadro geral do que está sendo falado. Não só a notícia conjuntural e factual. Mas eu prefiro ouvir o que Marcelo e Heraldo têm a dizer do que o que eu tenho a dizer. Bom, então, muito bem. Na inversão, a gente vai respeitar a ordem, então, porque o fechamento vai ser do Heraldo, que é mais antigo, e vamos, então, quase fechar com o mais moderno, Marcelo. Marcelo. Então, como final, eu vou apresentar aqui, eu sempre gosto de basear as minhas opiniões na história do Brasil, na história da relação do Brasil com as suas Forças Armadas politicamente. Existem duas grandes fake news, já que estamos falando de uma semana em que está havendo várias fake news, e que foram muito importantes na história do Brasil. A primeira delas, e as duas, tem a ver com os militares e a política. São as cartas de Arthur Bernardes, atribuídas ao presidente Arthur Bernardes, que simplesmente deflagrou os 5 de julho do 22, do 24, 18 do Forte, aquela balbúrdia dentro dos quartéis, aquele estado de indisciplina crônico que redundou na Revolução de 30 e depois de 37, foi originário de uma fake news atribuindo falas a um presidente da República para indispor as Forças Armadas com o presidente da República. E a segunda, do Mourão, não do general, evidentemente, do capitão Mourão em 37. Ele, integralista, capitão, ou seja, politizado, elaborou um cenário de um plano comunista, conhecido como Plano Cohen, que foi levado pelo general Góes Monteiro para o Getúlio Vargas, que usou como pretexto para fundar o Estado Novo, num golpe de Estado. E aí, em 37, pararam de haver partidos militares e passou a ter um partido militar só, aquele da política do Exército, como os historiadores contam essa transição. Então, essas duas fake news são históricas. E o que está acontecendo essa semana são diversas fake news sendo espalhadas pela mídia para desacreditá-la e as pessoas correrem para as notícias independentes conduzidas em operações de informação, como o Piero falou do manual. Marcelo, um pedido que foi faltando, mas vai em linha com o que você está falando. Por favor, não era hora das promoções? Não, promoções já era uma hora. Inclusive, muitas punições atribuídas ao general Heleno, que perdeu o posto na Amazônia, o general Mourão, que perdeu o posto no Sul. Agora, essa semana, ele está falando o seguinte, porque o que pareceu que era toda uma coisa de movimentação, que teve um embate político, isso já estava construído antes. Já estava precificado no mercado de promoções, digamos assim. Já sabia que os generais de 79 e 80 iam sair, e a próxima geração ia assumir, e alguém de 80 ia ter que assumir. Mas veja, é a hora, agora vamos falar bastante claro. Alega-se que a demissão foi porque o presidente queria interferir nas Forças Armadas, chamando-as para um alto golpe. É o que todo mundo diz. É necessário que o Poder Judiciário, que o Congresso Nacional saiba se isso é verdade. Porque se isso for verdade, isso aí é um caso de uma responsabilização política do presidente. Será que é isso que se quer? Então, é preciso que aqueles que alegaram que saíram por este motivo, claro que não falaram diretamente, vazaram convenientemente, que sejam procurados pela imprensa e falem. Se o general Leal Pujol não falava, correto, o comandante do Exército tinha o ministro da Defesa para falar politicamente. Se ele não falava antes, ele pode falar agora. Se ele vai falar ou não, fica a critério do dever dele. Eu me entendo como um dever falar. Eu estou contrariado com a associação das Forças Armadas e do Exército com o governo. Então, é hora de perguntar-lhe o que aconteceu. E, falando disso, fosse qualquer governo que tivesse essa associação com o Exército Brasileiro, ao qual eu servi por 38 anos na ativa, eu estaria contrariado da mesma forma. Eu estaria criticando da mesma forma. Suponha que um governo de centro-esquerda assuma o poder em 2023 e faça a mesma configuração que fez do seu ministério com o alto comando do Exército de agora, eu estarei criticando da mesma forma. Porque é isso que eu me entendo como dever, como oficial da reserva e como poder. E, por fim, eu quero tranquilizar aqueles que nos assistem que a minha geração, formada na MAN nos anos 80, não vai dar golpe jamais. Não vai dar golpe.
e com certeza também não vai permitir que se dê um autogolpe. Se por acaso se fala em golpe, é absolutamente ilógico, porque golpes sempre serviram para tomar o poder e governar. Os militares da minha geração já governam, já detêm o poder. Então, além da nossa formação ser democrática, não é lógico que nós demos um golpe nós mesmos, porque já temos o poder. E também não é lógico que um capitão que nunca liderou sequer uma companhia, porque como capitão ele já estava liderando sindicatos dentro do Exército, que vai liderar nenhum golpe, a não ser que seja com esses caricatos que se apresentam como neofascistas. Finalmente, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse encontro. Já acompanho há algum tempo os debates de vocês todos, com os seus convidados, e estou à disposição para, se quiserem, que eu venha colaborar na análise do governo militar, porque militar que eu sou, mesmo na reserva, e sempre terei até morrer. Muito obrigado. Eu que agradeço, não só como curador da nossa rede, mas agradeço mais uma vez como brasileiro pela coragem dos dois, já incluo aqui o Heraldo. Antes de passar para o Heraldo, vou falar o seguinte, o Marcelo, é um perigo esse de ter e externar uma visão sistêmica e coerente. Você falou assim, bom, mas não vai ter consequência? Essas plantações, o judiciário, o Procurador-Geral da República, parlamentar, não vai ter consequência? Aqui a gente também tem essa questão com relação a tudo que se fala do Sérgio Moro, para quem grandes projetos políticos estão aí guardados. Então, está colocada aí como uma chapa, né, contra a polarização da Moro-Santos Cruz. Teve um convite formal, o Santos Cruz foi lá no Twitter e falou, ô Sérgio Moro, você que foi aviltado pela velha política e por essa coisa, STF e tal, pô, estamos aí com um encontro marcado, 2022, né, a honra, tudo de volta e tal, então já está até formalizado em alguma medida nas redes sociais isso. Aí eu lembrei de uma coisa, porque interessa, evidentemente, deveria interessar pelo menos, a quem foi tão vilipendiado pelo Sérgio Moro, bater na decolagem o Sérgio Moro no seu projeto político. Aí eu lembrei, né, dessas coisas, aliás, lembrei foi pelo Pedro Laio, porque ele, quando teve a questão lá do Gilmar Mendes, lavou a alma, tal, no julgamento da suspeição do Sérgio Moro, ele falou, mas vem cá, essas coisas gravíssimas que foram narradas ali pelo Gilmar Mendes e tal, e todo mundo... Isso, em tese, não constitui crime de fraude processual? Não vai ter consequência? Um ministro do STF, numa sessão, não vai ter consequência? Não vai ter... Você fala, mas o Ministério Público vai matar no peito? Nunca que eles vão oferecer uma denúncia contra Dallagnol e Sérgio Moro por fraude processual e formação de quadrilha. Mas não caberia a quem foi ofendido, pelo menos lá, fazer uma representação no Ministério Público? Não caberia isso? Aí eu lembrei que esse estranhamento não é exatamente novo. Quem nos acompanha há mais tempo sabe que nós sofremos enquanto rede, e eu em particular, enquanto indivíduo, quando depois de 2 meses e meio correndo atrás de Rodrigo Tacla Duran, ex-advogado da Odebrecht, consegui um documento, já àquela altura, em fevereiro de 2018, Lula solto, candidato ainda, que provava documentalmente fraude processual, que é crime da cadeia, inclusive prisão em flagrante para acabar, né, parar o prosseguimento daquele crime, inclusive. Aí eu consegui, não sei se você já acompanhava a gente naquela época, Marcelo e Heraldo, eu tava na rua, aí, olha, eu indo atrás do cara todo o tempo, né, e ele me enrolando e tal, porque é um jogador também. Aí me mandou, porque o pessoal tinha ido em cima dele naquela altura, a Lava Jato tinha reforçado a ofensiva, e aí eu falei pra ele, ele vai estar mais aberto agora, né, então mostrar o poder de fogo e tal, falei, e aí e tal, aí o cara mandou o documento. O documento tinha sido, eu soube que ele existia simplesmente numa transmissão que havia sido feita em dezembro de 2017, pelo advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, com o Rodrigo Tacla Duran, numa teleconferência, tomando o depoimento dele lá num cartório em São Paulo. Eu estava num restaurante em Berna, comendo fondue, justamente. Aí começou aquela live, eu peguei meu fonezinho de ouvido, botei, né, um no ouvido e tal. Aí no final, a última intervenção do Rodrigo Tacla Duran, ele fala, né, o Zanin pergunta para ele, mas vem cá, a gente está aqui toda hora pedindo que o Sérgio Moro expeda uma carta rogatória, que é um instrumento de cooperação judiciária internacional, para ouvir você como testemunha na defesa aqui do ex-presidente Lula nos processos. E sempre a resposta negativa, dizendo que eles não conseguem encontrar você. Você é foragido, portanto tem um paradeiro desconhecido, não tem como ser arrolado como testemunha. A que você atribui isso, Rodrigo Tacla Duran? Pergunta o Cristiano Zanin. E o Rodrigo Tacla Duran nessa live fala, olha, isso aí não tem consistência nenhuma, porque quando eles querem, eles me encontram. Porque há algumas semanas, salvo engano, né, de memória, no dia 4 de dezembro de 2017, foi marcada uma audiência no tribunal em Madrid, capital do Reino da Espanha, solicitada
pelos procuradores da República de Curitiba, foi solicitada um mecanismo de auxílio direto, outra cooperação, né, de Ministério Público em que não passe pela mão do juiz. Aí fala, foi marcada essa audiência, eu lá compareci com o meu advogado, mas os procuradores que haviam pedido, e eu recebi aqui a notificação em casa da Justiça Espanhola, com origem anexado um documento do Ministério da Justiça do Brasil, não apareceram, mas podiam ter aparecido. Se quisessem me ouvir, teriam ido, mas não me encontraram. Como é que o Sérgio Moro diz que não encontra? Aí eu, né, tudo bem, minha área de direito internacional, estudei muito cooperação judiciária, nunca falei, mas gente, isso é fraude processual descarada, quer dizer que por dentro oficial, e a gente viu que a acusação e juiz era uma coisa só ali em Curitiba, para isso pelo menos você viu o Vaza Jato, eu falei, mas gente, mas tá aprovado. Aí eu liguei na mesma hora para o Cristiano, eu falei, mas isso aí e tal. Aí o Zanini me falou, você tá vendo? Quando a gente pede, não encontra, mas aí eles podem. Eu falei, não, mas isso é gravíssimo. Se conseguir esse documento, é prova documental expedido pelo Ministério da Justiça de fraude processual e tal, tal. Aí coube a mim ficar indo atrás do tacadural. Aí passa Natal e tal, o cara me enrolando. Aí nesse dia ele me mandou o documento. Àquela altura eu não abri a fonte, mas já abri há algum tempo. Então tá aqui, quem se interessar por esse documento, que é prova da fraude processual, está publicado no artigo, aqui uma das vezes que a gente publicou, mais uma vez, no dia 3 de março de 2018, intitulado A Bem da Verdade, a Verdadeira. Porque, estranhamente, só que não, eu trouxe esse documento aqui, que você vê que está até no banco, que é bem diferente, expedido pelo Ministério da Justiça do Brasil, escrito em espanhol, dirigido ao Ministério da Justiça do Reino da Espanha, mas em nome do Ministério Público Federal lá de Curitiba, para que se ouvisse, até que, sigiloso, secretamente, Rodrigo Tacla Duran na Espanha. Aí no que eu publiquei essa bomba mostrando a fraude processual, porque o Sérgio Moro dizia lá no processo, não vou deixar você ouvir o Tacla Duran, porque não tem como encontrar, ele é foragido. Para providenciar assim, algum grau de verossimilhança para essa narrativa, eis que o Sérgio Moro sim expediu uma carta rogatória que foi com o endereço errado. E aí o que aconteceu? O Sérgio Moro então recebeu de volta da Justiça Espanhola, enquanto o pessoal do Ministério Público ia secretamente com o endereço certo e encontrava o Rodrigo Tacla Duran lá, o Sérgio Moro mandou uma com o endereço errado apenas para receber de volta esse documento aqui, que nada tem a ver com o que a gente publicou, mas que foi vendido como se fosse a mesma coisa, da esquerda aqui, que foi amplamente divulgado por, acredite você ou não, 2 deputados do PT, Vadir Damus, Paulo Pimenta, Estadão e GGN do Luiz Nassif. Você vê que um não tem nada a ver com o outro, basta se olhar, saber que são coisas diferentes. Mas olha que coisa, tá aqui o nome Rodrigo Tacla Duran, um endereço que não é o dele, apenas para voltar essa mensagem aqui do oficial de justiça da Espanha, dizendo, olha, eu fui aqui nesse endereço, não pude dar a citação, porque nesse endereço não tem ninguém com esse nome. Aqui eu olhei as caixas do correio, não tem ninguém com o nome Rodrigo Tacla Duran, e inclusive perguntei para os vizinhos, falaram, não, aqui nunca morou ninguém com esse nome. Então, de fato, é um foragido. Só que não, porque ao mesmo tempo estava aqui o documento secreto que encontrava. Eu, quando recebi esse documento, fiquei em júbilo. Corri para casa da rua para publicar e falei, agora é para torcida, pra abraçar a galera e tal, não sei o quê. Mal sabia eu que meu calvário ali ia atingir novas dimensões, porque foi naquele dia que a Defesa Lula parou, mudou até de telefone, nunca mais. De manhã falou, opa, parabéns. A primeira pessoa que eu mandei, mas Defesa Lula, falou, olha aqui e tal. Aí pedi, emite uma nota. Aí falou, não, tal, beleza, chegando no escritório a gente manda uma nota. Não, até o número de telefone mudou depois. Mas mais do que isso, naquela noite havia uma recepção na Embaixada do Chile, em que estavam presentes, entre outros, o Paulo Pimenta, a Gleisi Hoffmann, que já era presidente do PT e senadora, e o senador Roberto Requião. E havia uma rodinha entre os três, já naquela noite, a nossa publicação viralizando, e eis que o garçom que passava ali, foi o garçom, ele ouviu a conversa dos três e me falou o seguinte, olha, o Paulo Pimenta virou nessa hora para Gleisi Hoffmann e principalmente o senador Roberto Requião e falou o seguinte, olha, senador, o senhor tem que se distanciar desse duplo expresso, aquele sujeito lá é perigosíssimo, ele é um pilantra, está aí com um tal de um documento falso, tentando jogar uma casca de banana para a defesa do ex-presidente Lula, se desmoralizar e tal, eles são perigosos. E aí o garçom me falou que o senador Roberto Requião, raposa velha, deu uma risada, eu gosto dos meninos, vou continuar indo lá sem problema nenhum e tal. Aí eu lembrei que essa história que o Piero Leiner cobra a coerência, a gente sabe dos planos que estão realizados por Sérgio Moro, toda a lavação de alma de um ministro da Suprema Corte, presidente da segunda turma, descrevendo fraude processual, vai ter consequência? O ofendido, o Lula, por meio de seus advogados, não vai ao Ministério Público pedir que seja oferecida uma denúncia? Eu lembrei que não é novo, né? Eu mandei aqui para o Piero Leiner esse dia a mensagem que é o seguinte, e aí eu passo para o Heraldo, finalmente, para concluir. Eu falei, ô Piero, sabe, eu estava aqui pensando, né, lendo a sua postagem, cobrando coerência. O pessoal agora não está dizendo que tem que prender a Lava Jato? Não querem pegar o Sérgio Moro para além do Dallagnol?
Isso é outro canário na mina, né? Um proxy para a gente saber se as pessoas são sinceras e consequentes ou não no que falam. Suspeição de um juiz não é crime, não é. Crime é fraude processual. A falsificação dos documentos da Odebrecht, a Polícia Federal empurrou para cima da própria Odebrecht. Falou, e eles que eram os custodiantes, aí não teve. Né, então, mesmo que sejam aqui, o pessoal pegue os documentos da Odebrecht, divulgue com os nomes do topo do judiciário, general, almirante, brigadeiro e tal, não vai pegar o Sérgio Moro, não vai pegar os procuradores, porque era o tal do Paulo Sérgio da Rocha Soares, funcionário de fato da Odebrecht, que extraía lá. Então, se tiver falsificação, é ele que vai ser empurrado por cima da granada. Não é isso que pega. Então, a falsificação dos documentos, a Polícia Federal, lá, os 2 peritos ouvidos oficialmente pela defesa do Lula, falou, teve alteração, não sei o que tal, o pessoal já empurrou para cima da própria Odebrecht, o que não deixa de ser verdade, já que o Ministério Público pedia para o Paulo Sérgio da Rocha Soares, da Odebrecht, cujo irmão era o diretor, para extrair as planilhas, para não dizer fabricar, né? Mas, e o documento do Tacla Duran? Ali pega o Sérgio Moro, ato de ofício, expediu a carta rogatória com endereço fake. Ali pega o Sérgio Moro e dá formação de quadrilha, tem mais de 4 ali. Eu já abri a fonte, Rodrigo Tacla Duran, o próprio. Aliás, no dia eu abri a fonte, aliás, quem me possibilitou que fosse atrás da fonte foi o próprio Zanin, na live lá, que me deu a ideia. Pois é, há anos, a fonte é o próprio Rodrigo Tacla Duran. Desde aquela época, o pessoal se esconde, né? Ninguém foi atrás de crime, Sérgio Moro, formação de quadrilha, fraude processual. Mas e agora? Eles estão todos dizendo aí que querem abater politicamente o Sérgio Moro? Eu vou voltar a bater nisso. E volto aqui e vou voltar no futuro. Piero Lana, algum comentário sobre isso ou a gente passa para o Heraldo? Não, eu preciso ir embora. Tá vendo? Ó, é ele que me dá toco, gente, porque todo mundo quer que o Piero fique aqui 12 horas. Heraldo, para a gente concluir a transmissão por hoje. Eu vou só agradecer aqui a minha participação, né, nesse debate, que eu achei bastante proveitoso, poder expor um pouco da minha opinião, né? Na realidade, eu não tenho nada assim consolidado, digamos, e criticado, né, pela academia, né, e acrescento, né, que na realidade, o Marcelo colocou aí, né, os militares explicando os militares. Eu já coloco, né, numa outra perspectiva, né, eu acho que nós temos que tornar os militares, né, essa instituição total, fechada dentro de si, objeto dos estudos militares, justamente para evitar, né, essas coisas vendida pelo valor de face aí, né, esses telequete, né, publicado na imprensa, né, será que não tem nenhum internacionalista, historiador, os colegas têm, de certa forma, realizado, né, muitas entrevistas, né, nas mídias, nas novas mídias, mas eu não consigo enxergar, não vejo, assim, nenhuma das grandes mídias chamando, entendeu, o pessoal da academia para explicar o que está acontecendo, e estão reproduzindo, né, os discursos. Então, é basicamente essa questão que eu coloco, né, que eu vejo que, de certa forma, essa é uma das grandes resistências que nós temos contra qualquer possibilidade do golpe, porque hoje nós temos um grande público que pensa o Brasil que independente dos militares. Apesar de, né, os militares se acharem, né, dono de pensar o Brasil de certa forma, né. Então, agradeço aí o Rômulo, mais uma vez o Piero e meu amigo aí Marcelo e colega pela participação. Eu que agradeço a ambos, mais uma vez, não só na minha qualidade de curador dessa rede, mas principalmente brasileiro, e agradeço ao Piero Line, que me apresentou a ambos também tempos atrás. E vou terminar com o seguinte, por favor, última rodada aí no chat, diga que você exista, vamos registrar a vergonha no final. Estamos aqui com mais de 3 horas de transmissão e eis que o YouTube, Google, diz que esse vídeo não teve nenhuma visualização. Diga aí no chat que você existe, eu volte daqui a 2 minutinhos, deixe a sessão de comentários, que aí não tem como esconder. Deixe seu comentário lá registrado que sim, você existe. Agradeço a você, Expressionauta, por ter estado aqui conosco, por criar a massa crítica que faz com que esse pessoal não possa fingir que o que houve aqui não aconteceu. E me despeço desejando a você um bom fim de semana, na certeza de que a gente se encontra na nossa próxima transmissão. Até lá!